O que esse período do silêncio profético nada mais é do que a preparação. Pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Sim. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, houve um período ali de silêncio de Deus. É uma pergunta, eu já ouvi pregadores falar assim, olha na tua Bíblia que tem uma página em branco. Entre os dois. Então, as pessoas questionam bastante sobre isso e o senhor, o tema cabe perfeitamente, explica para nós, pastor, por que esse silêncio? O que aconteceu entre a última letrinha e o ponto do Antigo Testamento e o início da primeira letra do Novo Testamento? Entendi. Silêncio profético. O silêncio profético. Então, esse silêncio profético, né, é conhecido na teologia pelo período interbíblico, ou intertestamentário, interbíblico, porque entre um antigo e o novo. É conhecido também como período escuro, período do silêncio, período da ausência profética, da voz profética. Então ali, e esse período, ele dura em torno de 400 anos. Mas a Bíblia fala desse período. Algumas coisas aconteceram desse período. A pergunta que a gente tem que fazer não é sobre o silêncio de Deus, é o que Deus estava fazendo nesse período. Então, muitas coisas aconteceram nesse período e foi propósito de Deus. Porque você que está nos assistindo aí, talvez você fala, Deus se calou para mim, Deus se silenciou para mim, Deus não fala mais comigo, mas eu quero te dizer, o silêncio de Deus não significa a ausência dele. O silêncio de Deus, vou repetir, o silêncio de Deus não significa a ausência dele, não significa que ele não está na história, não significa que ele não esteja na sua vida, não significa que ele não esteja contigo, só porque ele está em silêncio, não significa que ele não está agindo. Então Deus está agindo, Deus está trabalhando. Foi uma falta de profeta, né? Um silêncio profético, uma falta de profeta, mas não uma falta do agir de Deus, do trabalhar de Deus. Porque até para anunciar o último profeta, João, a Zacarias, seu pai, Deus esteve falando através do anjo, né? Exatamente. Então veja bem, vamos construir essa história aí dos 400 anos. Talvez a gente possa começar em Gálatas, eu não me esqueço aqui, vindo à plenitude dos tempos. 4:4, né? Vindo à plenitude dos tempos, veio Jesus, o filho do homem, nascido de mulher. Mas vindo Jesus, nascido de mulher. Na plenitude. E quando chegou a plenitude dos tempos, olha só, o que é esse período de silêncio de Deus que a teologia trata? O que é esse período interbíblico? O que é esse período do silêncio profético? Nada mais é do que a preparação para a manifestação do Messias, do Cristo.